Eu estava meditando aqui na palavra do Senhor e recordo-me que já faz algum tempo que nas minhas meditações, na minha comunhão com o Senhor tem me falado muito sobre correção, sobre alinhamento. E a todo momento Ele tem me mostrado e falado isso para mim, de que a igreja dele, o corpo dele, a noiva dele, precisa se alinhar, precisa se adequar, pois nós estamos aliançados com Ele, com aquele que nos amou primeiro, com aquele que enviou seu Filho para morrer por nós, para remir os nossos pecados e nos presentear com a vida eterna. E eu estava meditando aqui na palavra em 2 Reis, capítulo 23, no qual há uma reforma religiosa feita pelo rei Josias, o qual, primeiramente, é feita uma aliança com o Senhor. E quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, nós guardamos as suas leis, os seus mandamentos, com todo o coração e com toda a alma. E quando assim fazemos, nós devemos temor, reverência e obediência ao Senhor. E assim o rei Josias fez, e derrubou, destruiu, destronou os altares pagãos de Baal, de Astarote, de Azerá e dos demais, trazendo à tona realmente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem como princípios, como mandamentos e como caminho a ser seguido pelo seu povo, por aqueles que Ele tem uma aliança. Nós acabamos de viver um ano de aperfeiçoamento. Alguns conseguiram acessar, outros não. E estamos caminhando para um momento, um ano de restituição. E restituição é reaver aquilo que foi perdido anteriormente. Mas, para que isso venha a ocorrer, é necessário ter alinhamento. É necessário ajustar e obedecer ao soberano, ao nosso dono, ao nosso Pai, ao noivo. E a palavra diz aqui em Joel 2, a partir do versículo 16: reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem. Purificação, santificação, distanciamento do pecado. É renunciar o pecado. Que venham todos, velhos e crianças, e até as criancinhas de peito. Que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam esta oração. Ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem onde está o Deus de vocês. Olha só, nós precisamos voltar a ter temor e reverência pelo soberano. Precisamos nos alinhar, nos santificar, nos purificar, nos adequando ao que Ele quer, em obediência a Ele. E precisamos continuar suplicando e clamando pelas misericórdias
do Senhor, porque essas misericórdias são a razão de nos sermos consumidos. Então o Senhor mostrou seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo. E respondeu: agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de você. Aí sim, após um alinhamento, após ajustes, após santificação, purificação, após da renúncia do pecado, aí sim, vem a restituição. Vou fazer uma alusão. Nós que somos pais, quando os nossos filhos não nos obedecem, o que é que nós fazemos? Nós os presenteamos ou nós os castigamos? Pois é. Aqueles que não estão alinhados sofrerão as consequências pela desobediência, mas aqueles que se alinharem, aqueles que se santificarem, que tiverem temor e reverência pelo soberano, e assim obedecerem aos seus princípios, leis e mandamentos, estatutos e tudo mais que vem do Senhor, como direção e ensinamento, estes sim acessarão a restituição. E como a palavra do Senhor diz, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. Esse é o momento de nos adequarmos ao Senhor e em fidelidade a Ele, realmente vir a acessar o melhor desta terra e, no mais, viver na glória do Senhor.